Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Enquanto eles estão procurando, abre também Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos lá em Eclesiastes, quem achou, quem não achou, me acompanha. Diz assim, versículo 2: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora, se você quiser, você pode fechar a tua Bíblia, não tem problema. Se quiser colocar do lado aí. Vou pedir que você não converse com ninguém agora. O máximo de atenção, tá? Presta atenção, porque Deus, Ele há de falar através dessa ministração. Se nós não acreditássemos que era Deus que está falando, ficaríamos em casa, né? Ficaríamos na nossa casa, não tinha por que vir. Se nós sabemos que o Espírito Santo vai falar através da palavra, então procure não perder nada. Não converse com ninguém, a não ser que for algo de fato preciso. A palavra do Senhor hoje nos traz um tema sobre semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós viemos a semear, todos nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem em nossa vida. Todos nós. E a Bíblia diz que não basta deixar de fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Então nós vamos colher coisas boas ou coisas ruins. Isso vai depender de cada um de nós, porque nós muitas vezes colocamos a culpa praticamente em Deus. Por que Deus, Ele fez assim comigo? E quando nós olhamos lá atrás, nós começamos a ver que muitas coisas que nós estamos passando no tempo de agora, ou que vamos passar, nós colhemos. E Deus, Ele é um Deus de tanta misericórdia, que Deus, Ele lança tudo no mar do esquecimento, tá? Deus te perdoa, não fica nada, Ele perdoa, mas a consequência dos nossos atos, nós acabamos pagando por isso. Eu me lembro de uma situação em que eu não queria viajar para a casa do avô da minha esposa. O Samuel estava com 3 meses de vida. No ano de 2010, foi no mês de outubro, num sábado, e eu não queria fazer aquela viagem. Deus falava no meu coração levemente, não era aquela voz audível, senão, né? Mas eu sentia que não era para mim ir. A pastora de lá de Jarinu, pastora Neuza, falou: olha, eu vejo algo parecido com um acidente. Essa viagem não está dentro dos planos de Deus, mas a minha esposa queria ir. Por quê? Porque as pessoas falavam: olha, o seu avô, ele não vai aguentar muito tempo, talvez só mais alguns dias. E ele queria muito ver o Samuel. O Samuel estava com 3 meses, e eu sentia que não era para mim ir. Não é que eu não queria que ele visse o menino, eu queria, mas eu não acreditava que ele fosse morrer logo, porque quem tem o controle da vida é Deus. O homem pode falar que vai durar tanto, vai durar tantos dias, vai durar tantos meses. Olha, mas eu garanto uma coisa, é tão simples, que se você pegar um avião, querido, se você pegar um avião, querida, e esse avião cair, e não for o dia de você morrer, você não morre, porque tem um dia preparado por Deus, para a partida de cada um de nós. Então, se for o dia de nós partirmos, um tombo de bicicleta, escorregou numa casquinha de banana, se foi. É simples assim. Uma pessoa entrou na sala de cirurgia lá, todo mundo preocupado, falou: não se preocupe, se não for para mim morrer, eu não vou, ninguém me mata.
e se for, ninguém vai me deixar vivo. Não é assim, igreja? Dessa forma. Agora, eu não queria ir, e a minha esposa, tudo na minha cabeça, falando, ela ficou falando, eu não queria, e chegou uma hora que ela me convenceu, e nós fomos, e sofremos um acidente, que se não fosse pela misericórdia de Deus, não tinha sobrado ninguém. Você entende? Quando Deus ele não está fazendo algo na nossa vida, você não deve forçar isso. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos preparados, porque não é o momento, porque não é a hora. Mas nós somos muitas vezes teimosos, queremos fazer acontecer, tem que acontecer à força. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 2 e versículo 5, que quem impedia Ana de gerar era Deus. Deus impedia ela de gerar, porque não era o tempo ainda dela gerar. Havia um tempo de Deus. Basta você ler, as chamadas de Abraão. Se você começar a ler, você vai ver que quando Abraão foi chamado, no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos, quando fazia 10 anos que ele estava na terra de Canaã. No capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 4, diz ali que Sara, ela falou: olha, Abraão, Deus tem me impedido de gerar filho, vamos ter filho através do ventre de Agar. Parece que o homem tem essa tendência: olha, eu não estou conseguindo, Deus não está fazendo, então eu vou dar um jeito de fazer. Por que hoje você tem visto coisas que não eram para acontecer, até mesmo dentro da casa de Deus? Ora, Deus tem um tempo para encher uma igreja, Deus tem um tempo para prosperar uma igreja, Deus tem um tempo para você receber uma unção da parte de Deus, tem um tempo para você ser batizado com o Espírito Santo, Deus tem tempo para você ter o seu marido, ter tua esposa. Eu estou falando de você ter um namorado, ter a namorada, que eu chamo isso de um compromisso assumido. Deus tem tempo para tudo, mas parece que o homem, ele quer atropelar os planos de Deus, sabe? Olha, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então eu vou emprestar do banco, eu vou chamar aquele parente, eu vou emprestar dele que ele tem. As pessoas começam a forçar as coisas, sendo que não faz parte do plano de Deus, e depois, aí levanta a mão e fala: por que, Deus? Por quê? Aí Deus fala: olha lá para trás, se foi eu que plantei isso ou se foi você que plantou. A igreja às vezes não tem recursos, mas ela paga o aluguel, mas a igreja está indo. Aí alguém fala: não, a gente precisa de levantar fundos, nós temos que levantar fundos. Peraí, eu tive uma grande ideia. É mesmo, Deus me deu uma ideia. Que ideia? Vamos fazer um cine gospel, vamos passar um filme bíblico, vamos vender pipoca para os membros, e vamos levantar dinheiro. O pastor vai ter dinheiro para pintar a parede, vai ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Mas nem toda ideia, ela provém do Espírito Santo. De boa intenção, existe um ditado que diz que o inferno está cheio de boa intenção. Agora eu preciso saber se é vontade de Deus ou não. Basta nós olharmos o capítulo 21 de Mateus, versículo 12 adiante. Quando Jesus entra no templo de Deus, ele encontrou os que vendiam e compravam no templo, e ele espalhou a mesa dos cambistas, ele tirou todo mundo para fora e falou: olha, está escrito: a casa de meu pai é casa de oração, mas vós tem feito da casa de meu pai uma casa de comércio. Às vezes não é tempo, sabe? Tem que esperar. Eu tenho que passar pelo processo de Deus. E olha, não tem como escapar. O processo de Deus dói. Não há como escapar, não. Tem como escapar. Deus nos prova de uma forma, querido. Você tem que sentir o gosto da lágrima, aquele gostinho de soro, sabe? Quando você está sozinho, Deus nos prova. E eu garanto a você que, olha, não foge desse processo. Sabe por quê? Porque esse processo vai fazer você ser muito mais cristão do que você é. Agora, quando a pessoa pula, quer dar uma despertinho, pula o sistema, dá um jeitinho de pular, dá um jeitinho de se desviar desse sofrimento. Vai lá, você vai ver se você vai ser forte. Porque nesse momento é o momento em que o crente aprende a orar de verdade.
É o momento em que ele passa a ter comunhão verdadeira com Deus. É na hora que ele passa pelo aquele aperto, porque nessa hora Deus está preparando você como instrumento dele. Aleluia, Deus. Aí eu olho na palavra de Deus, eu começo a ver que tantas coisas que o homem tem tentado fugir, né? Porque Deus não deu um filho para Ana, porque não era o tempo ainda, mas chegou o tempo dela ter um filho. Aí Sara fala: vamos ter filho através do vento da minha serva. Aí Abraão vai e anuiu o conselho de Sara e teve um filho. Com 86 anos nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E a Bíblia diz que quando nasceu o filho da promessa, né, quando Isaac nasce, no capítulo 21 de Gênesis, versículo 1 ao 7, ali no versículo de 1 adiante, você vai ver que depois começa a existir um conflito entre Ismael e Isaac. E aí Deus fala: olha, você vai ter que mandar Ismael embora junto com a serva egípcia, porque a promessa vai ser sobre a vida de Isaac. Às vezes o homem cria isso, ele cria coisas que o acompanham, ele passa por processos que ele não deveria, não precisava passar, mas ele mesmo planta isso, ele começa a passar por esse processo, isso passa a acompanhá-lo. E Deus, ele tem um tempo de derramar, porque a árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, aquela árvore que é comparado, ali você, aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, diz que dá o seu fruto na estação própria. Tem um tempo de você gerar esse fruto, tem um tempo de você receber. Não é no tempo do homem, não é quando você já está cansado de esperar, é quando Deus quer derramar. Ele tem um dia certo e ele vai derramar na data e na hora que ele determinou, e não você. Aí eu fico pensando assim: olha, quando começou a ter o conflito, claro, Ismael não ia herdar junto com Isaac. É tempo de você prosperar? Ainda não? Está no processo de Deus? Então espera. Ah, não, vou dar um jeitinho. Aí você vai lá, aliança com político, né? Por exemplo, vendo, eu faço isso, eu faço aquilo, olha, está entrando dinheiro. Ora, como que Deus pode derramar aquilo que Ele tem para derramar junto com a corrupção, junto com algo que não era para estar acontecendo, né? Aquilo que não era para estar acontecendo não vai poder herdar junto com a promessa. Às vezes a menina: Senhor, eu quero ter uma família, eu sonho em ter uma família, e aí não chegou o tempo ainda, o varão não apareceu ainda, aí ela vai e dá uma forcinha e arruma alguém. Como que aquele que é o da promessa vai se aproximar, sendo que ela está comprometida? Porque alguém que é de Deus nunca vai se aproximar de uma mulher comprometida. Então nós temos que esperar o tempo de Deus. Deus tem um tempo para fazer, e Ele faz quando Ele quer fazer, e não quando nós temos que parar e falar: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe até onde eu posso suportar, tudo está dentro do teu plano, eu não estou sozinho nessa caminhada, o teu Espírito Santo está me ajudando, Ele me conforta, Ele me fortalece, e eu sei que eu vou vencer, porque a tua palavra diz que eu vou vencer. Pai, eu suporto, Senhor, eu aceito esse desafio, porque eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Esse é o seu pensamento do cristão. Não tentar fugir, pegar atalho, né? Está tentando pegar atalho, não passa pelo processo de Deus, e aí depois existem coisas que nós criamos que você consegue até arrancar. Plantou, agora tem que arrancar aquilo que plantou. Deus falou: manda embora. Será que foi fácil para Abraão mandar Ismael e Agar embora? Era filho dele. Deus abençoou, mas não vai herdar junto com o filho da promessa. Será que foi fácil? Não foi. Ele não queria, mas Deus falou: pode mandar, porque não vai herdar o filho da escrava com o filho da promessa. Então nós plantamos, mas para arrancar, querido, dá muito mais trabalho, eu te garanto. Você fala: e agora? Eu criei isso, como que eu vou resolver esse negócio aí agora? E você vai ter que arrancar aquilo. E ainda existem situações que se acarretam por toda a sua vida. Sabe quem são os descendentes de Ismael? Sabe quem são? São os árabes. A palavra do Senhor diz que... Você quer me acompanhar agora? Vai lá em Gênesis, para você ver o que é
sair da direção de Deus. Gênesis capítulo 21, versículo de número 9. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava de quem? De Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta serva e teu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do teu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Também o filho desta serva faria uma grande nação, porque é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e aí despediu ele, né? Agora eu quero que você leia comigo. Olha o capítulo 16, versículo 12. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face dos seus irmãos. Só isso aqui tá bom, vai. Os árabes habitariam diante da face dos filhos dos descendentes de Isaque. O povo de Israel não construiu um templo até hoje, porque os árabes, que são descendentes de Ismael, construíram a mesquita de Aqsa no lugar da construção do templo. E se eles tirar um tijolinho daquela mesquita, há uma guerra entre eles. Eles vivem em conflito, vivem em guerra. E eu falo: olha, eles vivem em guerra. Você fala: eu já sei disso. Agora pensa: crianças são mortas, mulheres são mortas, famílias inteiras são mortas. Olha, isso já tem anos e anos. É um confronto entre eles. Por causa do quê? Porque Abraão anuiu, ele aceitou o conselho que veio de Sara. Então nós precisamos de parar para pensar que só há uma forma de nós mudarmos o futuro, de nós mudarmos o presente. A hora de você mudar é agora. Esse é o momento de você olhar e pensar: o que é que eu tenho dentro dessa terra que Deus me deu para plantar? O que é que eu preciso de arrancar, que eu ainda posso arrancar agora? E o que é que eu tenho que plantar para que eu possa colher lá na frente? Esse é o momento. Você não pode mudar o futuro se você não olhar agora como está a sua vida e começar a pensar que você tem que trabalhar agora para mudar aquilo que vem lá na frente. Você entende o que é que o Senhor está falando aqui? Diga amém. Amém. Romanos 14, 12 diz que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo. Lembra lá de Adão? A mulher foi lá, foi enganada pela serpente, pegou o fruto, levou para Adão e Adão comeu. Quando Deus perguntou, olha, ele falou assim: foi a mulher que tu me deste. Ele colocou a culpa indiretamente em Deus, depois da mulher. Quando perguntou para a mulher falou: olha, foi a serpente que me enganou. E se tivesse o diabo do diabo, tinha falado: olha, foi o diabo do diabo que me enganou. Porque o homem não quer assumir o erro. Ele não tem coragem de olhar no espelho e falar: eu errei. Mas não é o fim. Eu ainda posso consertar isso. Por quê? Porque Deus é Deus de misericórdia. Tá? Qual é o pior gigante? É Golias? Golias não é o pior gigante. O pior gigante somos nós. Nós, olha no espelho e fala: gigante, você tem coisas a fazer. Gigante, você está em desobediência com Deus. Gigante, você não está orando, você não está em compromisso com Deus. E se você não tomar jeito, daqui a alguns anos você vai colher isso que você está plantando. Então, é agora, é a hora de mudar aquilo que vem lá na frente. Esse é o momento de ver a nossa vida. Antigamente, eu tinha aquela visão, sabe, de leões, né? O povo fazendo aviãozinho, ou profetizando, blá, 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 blá. Depois eu comecei a ver que o que transforma a vida do ser humano é aquilo que Paulo chama de culto racional. É quando você fala e a pessoa pensa: que Deus está falando comigo. Isso é verdade. Isso doeu em mim. Esse negócio é para mim, Jesus. O Espírito Santo preparou para mim. Então eu creio com certeza nos dons espirituais, no poder de cura, na profecia, na unção, no derramamento do Espírito Santo. Mas eu aprendi uma coisa:
que ser cheio do Espírito Santo é o que diz lá em Gálatas 5, 22, 23 adiante, quando fala que é o fruto do Espírito: a paz, a longanimidade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, aquele amor, que é o amor que Cristo, Ele fala que nós temos que ter pelo próximo. É quando nós estamos sozinhos na tela de um computador, pode abrir uma janela ilícita e você ser cheio para poder fechar aquela janela. É isso que eu estou dizendo. O culto racional é aquele que vai mexer conosco, que vai cutucar a nossa ferida, mas vai causar um efeito, o efeito do Evangelho dentro de nós. Agora veja bem, nós somos responsáveis. Então, em muitas coisas que já aconteceram em nossa vida, foi por causa de nós mesmos, e nós precisamos de assumir isso. Causa na justiça, dívidas que se tornou praticamente quase que impagáveis, porque nós plantamos isso um dia nós plantamos, nós fomos lá, nós assinamos aquele contrato, nós aceitamos aquela proposta, não consultamos a Deus, e depois, lá na frente, nós colhemos. E aí nós começamos a pensar: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, olha, porque Deus deixou acontecer isso comigo, mas naquele momento lá atrás, era hora de eu ter mudado o que aconteceu agora. Então Deus está falando: filho, filha, olha, você tem tempo para mudar o que vem pela frente. O que passou, passou. Ainda há tempo de você mudar o teu futuro, o futuro dos teus filhos, o futuro da tua família, o teu chamado ministerial, se você mudar o teu presente agora, nessa hora, nesse momento. Eu sabia que, se falar de plantio, você sabe que a semente ela tem um tempo para nascer. Você sabe que tem, eu não sei hoje, mas sempre o povo falava, porque é aquilo que a Bíblia nos mostra, né? Tem um tempo de nascer, por exemplo, laranja. Aqui é a terra da uva, né? Lá tem alguma coisa lá, Mateus? Café. Quem aí morou em lugar, sabe, cada lugar tem uma. Tinha lá também alguma coisa? Café. Se você plantar uma outra semente, ele não nasce. Você joga lá, não nasce. Porque tem coisas que tem tempo para ser plantado. E dentro do reino de Deus não é diferente. Existem coisas que você já não pode mais fazer porque você não fez lá atrás, e coisas que você pode fazer ainda. E o interessante disso é que a palavra do Senhor é tão perfeita em tudo, que quando se fala de semente, você vê que lá em Gênesis fala que cada semente ela gera segundo a sua espécie. O Senhor proibiu lá em Levítico 19, a mutação de semente, porque os cananeus faziam isso em forma de culto de fertilidade. Então cada semente ela gera segundo a sua espécie. Não adianta. Nós temos um canteiro. Eu garanto a você que você pode ter uma vida financeira extraordinária daqui a alguns anos. Você vai gerar uma semente para isso. Mas e o restante das coisas, como que está? Porque no meu canteiro não vai nascer só, né? Eu vou jogar uma semente lá e acabou. Quando passar alguns anos, nossa semente gerou tanta coisa. Não. No que é que você tem se dedicado? Porque esse canteiro que você tem, ele tem que ser cuidado. Você vai lançar vários tipos de semente. Olha, eu vou trabalhar assim para que eu tenha uma vida financeira boa, para que meu filho possa receber isso, para que a gente possa ficar tranquilo. Mas eu não vou me esquecer do reino de Deus. Eu não vou me esquecer que eu tenho filho e que a alma dele é eterna. Eu não vou me esquecer que eu tenho uma esposa. Eu não vou me esquecer que eu tenho uma família. Eu não vou me esquecer que eu tenho uma chamada ministerial. Então, como é que está o teu canteiro? Às vezes nós pensamos assim: olha, o irmão cresceu, a irmã cresceu, olha que bênção. Mas, se você olhar por trás dos bastidores, aquela pessoa ralou muito, aquela pessoa orou muito, leu muita Bíblia, se dedicou muito à palavra de Deus, sofreu muito, chorou muito, se dedicou bastante, buscou comunhão com Deus, deu início, começou, teve vontade de desistir e não parou, não desistiu, prosseguiu com lágrimas, com dificuldade, jejuou, orou, buscou, levantou na madrugada, até que chegou o dia que Deus derramou sobre a vida dela. Agora, eu vou colher, joguei nada lá. Olha como Deus está derramando. Deixa eu correr lá para ver se eu colho. Eu chego lá, mas eu não joguei nada ali, não trabalhei essa semente. Como que eu posso colher alguma coisa que eu nunca plantei? Como que eu posso
colher o que eu não plantei. Então o Senhor ele fala: nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. E o problema maior é que não é semente. Eu posso pegar uma semente de qualidade, a melhor que tiver. Eu falo: vou jogar aqui nessa terra, no mesmo dia eu vou jogar aqui nessa terra. Essa terra produz a semente, essa terra aqui não produz. Mas a semente é igual. Então o problema é o quê? Aqui não produz isso, por que não produz? Aí você vai examinar a terra, estava faltando que eu adubasse, que eu colocasse isso aqui para poder gerar essa semente, para poder germinar e dar esse fruto. Nós somos essa terra, nós somos a terra. Por quê que aquele conseguiu, aquela conseguiu? Porque que aquela pessoa tem um testemunho que virou DVD? Por que não acontece na minha vida? Por que não está acontecendo? Por que eu tenho tantos talentos para as coisas do mundo? Por que eu sou habilidoso no futebol? Por que eu sou bom no videogame? Por que eu sou bom para fazer isso, para fazer um desenho? Ou para fazer um website, né? Para trabalhar com CorelDRAW, seja lá o que for, qualquer programa assim. Mas quando é para mim lidar com as coisas de Deus, eu sou muito fraco para isso. Não vai. Não parece que não tenho dom. Não vai para frente, não sei, não consigo entender. Mas quando eu pego algo do mundo, vai bem. Como que anda a coisa, impressionante. Uma habilidade, jogar futebol e joga a bola por cima do outro, dá balãozinho no outro e papapá. Mas aí chegou, pegou a Bíblia e aí, abre lá. Não. Por que não acontece? Será que não é a terra? Aí a gente, como terra, vamos se examinar, né? Fala: não pode ser. Deus não me fez com defeito. Deus não fez porque a palavra do Senhor fala que Elias era homem segundo as mesmas paixões que nós, igualzinho eu e você. E orou, não choveu por 3 anos e meio. Então todo mundo é igual. Deus não vai dar a porção do Espírito mais para um, menos para o outro. Ele vai derramar igual. Nós temos que trabalhar essa semente. Nós somos a terra. Nós precisamos de saber o que está acontecendo conosco. O que é que tem em mim que não está fazendo frutificar verdadeiramente? Eu vou descobrir o que é, para que possa acontecer de verdade. Caso contrário, não vai acontecer. Quando eu vejo essa palavra, eu fico pensando assim: os planos de Deus é a semente, nós somos a terra. Existe uma semente que chama obediência, e essa semente ela vai gerar frutos no tempo de Deus. Não adianta inventar. Não, passa embaixo do pano ungido, da capa da justiça, leva o martelo da justiça para casa, leva sal grosso, açúcar grossa, leva o que você quiser. Aqui não tem isso. Não funciona. Por que não funciona? Porque o segredo não é esse. Porque as coisas de Deus são simples. Deuteronômio 28:2 diz que se obedeceres os mandamentos do Senhor vosso Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Aonde você estiver, a bênção vai atrás de você. Glória a Deus. Olha só, Jesus falou: estes sinais seguirão os que crerem. Ele não disse os que crerem seguirão os sinais. Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as demais coisas que estão nas campanhas por aí vos serão acrescentadas, igreja. Existe uma semente, essa semente se chama obediência. Olha, existe a semente da esposa que ora pelo esposo, existe a semente da mãe que ora pelo filho, existe a semente do pai que ora pelo filho, do esposo que ora pela esposa, existe a semente do chamado ministerial. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Marcos 10, 29 ao 31, o Senhor Jesus diz que, olha, todo aquele que deixar pai e mãe, irmão, irmã, casa, por causa do meu nome, vai receber o cêntuplo nesta terra. Sabe o que significa isso? Deus vai cuidar dos seus, eles vão ser alcançados pela palavra de Deus, quando você obedecer o seu chamado. É uma questão de obediência. Eu aceito o meu chamado, Senhor. Abraão aceitou o chamado dele. A Bíblia fala lá em Gênesis 12 que ele deixou
a sua terra e a sua parentela. E ele foi para a terra onde o Senhor mostrou para ele. E Abraão colheu, porque Abraão teve um filho, esse filho é Isaque, com 100 anos, Deus deu um filho para ele. Existe um tempo. Eu quero hoje te falar assim, já logo eu finalizo, não demoro muito não, né? Lucas 12:16, o Senhor disse assim, que um homem, o seu campo produziu muito, e ele desfez os celeiros que ele tinha, que era pequeno, e fez celeiros grandes, para armazenar tudo que ele tinha. E ele disse, agora eu tenho abundância, olha a alma, come, bebe, tem por muitos anos. E Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele só colheu a semente na parte financeira e mais nada. Na parte das finanças ele estava rico, mas estava pobre para com Deus. Então quando eu olho para essa palavra, eu fico pensando, existe alguma coisa que está enroscando. Porque eu aprendi, desmontando o computador, que você está soltando um parafusinho aqui, puxa a tampa, ela não sai. Aí você pega alguma coisa e força, você quebra o negócio. Porque sempre quando não sai, olha, pode aprender isso, viu? Não sai alguma coisa, está segurando. Você puxou, soltou, não saiu, está enroscado. Tem alguma coisa prendendo. Aí você puxa uma etiquetinha, você tira uma borrachinha, daqui a pouco é o botãozinho aqui embaixo, soltou a tampa. Às vezes o cristão, ele está dessa forma. Se você entender bem o segmento da mensagem, você vai entender. Eu como terra vou me analisar. Por que não está frutificando? Por que eu estou muito fraco com leitura de Bíblia? Por que eu não tenho compromisso com oração? Por que eu sou um crente farmácia e só vou orar só quando acontece alguma coisa? Você percebeu que está surgindo uma geração de crentes catástrofes, que só corre para cá de Deus quando acontece terremoto, quando acontece maremoto, quando estoura a guerra em algum lugar. Agora Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que independente do que está acontecendo, ele está na casa do Pai adorando a Deus. Agora por que não acontece? Alguma coisa está me segurando. É lamentável dizer isso, mas eu lembro quando eu não tenho mais basicamente quase nada online, né? O meu telefone quebrou e foi junto das coisas que tinha. Então às vezes eu uso a minha esposa. Mas quando eu ponhava no MSN, todo mundo estava online, todo mundo verdinho, disponível. Se Jesus tivesse MSN, hein? Eu fico pensando, você já imaginou? O Senhor olhar, todo mundo está ligado no trono, buscando a presença de Deus. Você acha que não vai frutificar? Você acha que o ministério, o chamado não vai para frente? Você acha que a família não vai ser restaurada? Que as coisas não vão acontecer? Mas alguma coisa está enroscando. Procura aí, terra. Você vai descobrir o que é. Pode ter certeza que tem alguma coisa que está te segurando. Quando puxa a tampa, tem alguma coisa que está prendendo. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Fica um pouquinho de pé aí. Começa a examinar agora a tua vida. Diga, eu sou a terra. Eu sou a terra. Você vai se examinar, se auto-examinar. Eu descobri que tem lugar que para poder gerar algum tipo de fruto, alguma coisa, você tem que colocar algum calcário, alguma coisa ali, e ela começa. Então talvez nós estamos precisando um pouco mais de oração, um pouco mais de leitura de Bíblia, comunhão com Deus, compromisso com Deus, ouvir as coisas de Deus. A terra vai começar a ficar mole, ela vai começar a ficar regada. Quando a semente cair nessa terra, querido, essa semente vai frutificar, vai dar uma árvore frutífera, porque a terra se examinou, porque a terra estava envenenada, porque a terra estava indo pelo percurso das coisas da mídia, as coisas que o mundo apresenta. Então quando a semente caía lá, a semente não ia para frente. Quando eu olho lá em Mateus capítulo de número 13, a Bíblia fala que aquela semente que caiu entre os espinhos, Jesus falou que os espinhos são os cuidados dessa vida, a ambição das riquezas, que isso sufocava a semente, ela ficava infrutífera. Então existe alguma coisa que nós estamos nos dedicando muito mais do que as coisas de Deus, por isso que não está frutificando. A terra tem que se examinar, porque o tempo vai passar, para mim e para você. E aquilo que nós semearmos, nós vamos colher lá na frente, igreja. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que você vai se auto-examinar, porque você
vai ser aquela boa terra. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a semente é preciosa, a palavra de Deus é preciosa, nós somos essa terra. Jesus, ele cobrou os talentos que foram dados, e aquele que escondeu o talento, foi tirado o talento dele e foi dado ao que tinha mais talento, e aquele foi para as trevas exteriores. Ele vai cobrar. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos jogar as pérolas aos corvos. Então essa semente é preciosa, ela tem que causar um efeito